Capítulo 3. Criando uma rota emocional para a sua vida. Com a inteligência emocional, você obtém ferramentas para resolver problemas. E problemas são inevitáveis. Chegam a todo momento e quando menos se espera. Tirá-los do caminho sem deixar que eles o prejudiquem além da conta é o primeiro passo para traçar uma nova rota emocional em sua vida. Problemas foram feitos para serem resolvidos no dia em que surgem. Jamais deixe para amanhã um problema que você pode resolver hoje. Como é que você vai crescer na vida se não resolve problemas? Impossível. Aliás, se estudarmos exemplos da história mundial e mesmo da Bíblia, chegaremos aos casos de José no Egito e de Daniel na Babilônia. Ambos resolveram problemas que ninguém mais conseguiu resolver. Mesmo sendo estrangeiros e escravos, foram eles que assumiram o governo do lugar. Em vez de pensar em fugir de problemas, veja a oportunidade que há em cada um deles. Você só se destaca quando soluciona algo que ninguém mais conseguiu solucionar. Quem possui emoções saudáveis enfrenta os problemas a fim de crescer e amadurecer, nunca para sofrer. Porque as pessoas desistem no meio do caminho. Desistir é reflexo do esgotamento emocional. Ninguém em plena energia psíquica pensa na possibilidade de desistir. É simples entender. Recarregar as energias emocionais é o caminho para não ser um covarde, para não ser aquele que desiste. O segredo do sucesso está em nunca parar. Já sabemos por inúmeros exemplos do mundo corporativo, empresarial e esportivo que a diferença entre quem venceu na vida e todos os outros foi a capacidade de não desistir. Steve Jobs fundou a Apple. Em determinado momento, ele decidiu que, para a empresa continuar crescendo, era preciso traçar um CEO de fora, um nativo no mercado corporativo. Ele acabou contratando o então presidente da PepsiCo, John Sculley, para assumir o comando da jovem fabricante de computadores. Pois bem, poucos anos depois, esse presidente conseguiu fazer com que Jobs fosse demitido da empresa que ele mesmo criou. Você consegue imaginar como seria o mundo hoje se Steve Jobs tivesse entregado os pontos quando foi demitido da Apple? E se Nelson Mandela tivesse perdido as esperanças quando ficou preso por décadas? Quem tem energia emocional nunca pensará em parar na metade do caminho. Em vez de pensar em fugir de problemas, veja a oportunidade que há em cada um deles. Você conhece pessoas que começam algo e nunca terminam? Que deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje? A procrastinação e não terminar o que começou são os indícios de um futuro desistente. Cuide das sementes que você lança na terra hoje, os frutos serão inevitáveis. É preciso sair desse círculo vicioso e traçar uma nova rota de vida. Para isso, vou tratar a seguir de 5 estratégias que devemos colocar em prática para desenvolver inteligência emocional na vida. Autoconhecimento. Considero o autoconhecimento uma das coisas mais importantes na inteligência emocional. Tudo gira em torno de você saber quem você é, o que você realmente quer. Que pergunta difícil. Tem gente que acha que queria um carro do ano e, quando compra um em 72 prestações, descobre que não era aquilo que tapava o buraco de sua alma. O problema é que essa conta se arrasta por anos e a dívida é uma das maiores sugadoras de energia emocional. Sem energia emocional, não vamos descobrir o que realmente queremos, pois fantasiamos nossas vontades de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Descobrir quem você é, identidade e para onde está indo, destino, só é possível quando há harmonia entre inteligência emocional e espiritual. Graças ao fato de eu saber quem sou, conheço os meus limites, sei o tipo de problema que consigo resolver sozinho e o tipo de problema que vou precisar de ajuda, ou consultar meus conselheiros, meus mentores, para adquirir força, tomar a direção certa e depois enfrentar o problema de frente.
sei até onde posso ir. O autoconhecimento ajuda muito na definição das pessoas junto das quais você vai caminhar, na definição dos amigos que vai fazer. Também vai te ajudar a identificar suas debilidades e fraquezas. E quando as conhece, você cria mecanismos para não estimulá-las, mecanismos para não despertá-las, para não entrar em caminhos que o levarão a elas. O autoconhecimento só é possível com treino. Existem pessoas que não fazem a mínima ideia de como irão reagir, que são imprevisíveis. Há algum tempo atendi uma senhora que estava casada há mais de 30 anos. Perguntei a ela qual era o seu maior problema. Ela respondeu que era nunca saber, mesmo depois de 30 anos de união, como seu marido reagiria a determinada notícia. A cada notícia do dia a dia, de casa que eu tenho de dar, ele reage de uma forma diferente. Ele é imprevisível. Isso está me desgastando. Está acabando comigo, reclamava ela. É claro, pois ninguém consegue conviver bem com uma pessoa imprevisível. Alguém que um dia acorda bem, no outro dia acorda mal, que um dia é romântico, no outro é um cavalo, que um dia diz que ama, no outro dia diz que vai sair de casa. A falta de inteligência emocional faz a pessoa falar muita besteira. Hoje em dia, as empresas estão selecionando candidatos muito mais em função do nível de excelência emocional que a pessoa tem do que pelo currículo. Porque tem gente que tem doutorado, toda a qualificação, mas é insuportável, intratável. Não consegue conviver nem com superiores, nem com iguais, nem com inferiores. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal só vai acontecer se você conhecer a si mesmo. Relacionamento interpessoal é a forma como eu lido com meus companheiros, superiores, colegas. A forma como lido com meus iguais e com as pessoas que estão abaixo de mim. Um faxineiro do banheiro do aeroporto de Congonhas foi o responsável por um dos mais importantes ensinamentos que recebi nos últimos tempos. Não me canso de enfatizar isso porque, quando você sabe se relacionar, aprende com qualquer pessoa. Você já reparou que o homem é muito diferente da mulher em vários aspectos, não é? Em situações sociais, um encontro de amigos ou de colegas do trabalho, as mulheres costumam convidar umas às outras quando se levantam para ir ao banheiro. Mesmo tendo se conhecido naquele mesmo dia, ali no restaurante, não há inibições. Vamos! É a resposta animada todas as vezes. O homem, por sua vez, jamais convida outro homem para ir ao banheiro. As mulheres vão junto às vezes, deixam a porta aberta, puxam assunto, conversam animadamente na frente do espelho. Já o homem entra no banheiro como se estivesse entrando em um lugar perigoso, olhando para os dois lados em estado de alerta. Você pode até encontrar com um amigo de 20 anos no banheiro, que o cumprimento vai ser bem rápido e formal. Beleza? Depois a gente se fala. Certo dia, quando entrei no banheiro do aeroporto de Congonhas, senti que havia uma sombra atrás de mim. Eu já estava me preparando para virar e chamar para a briga. Está me estranhando, pensei em dizer. Andei rápido até a cabine e a sombra me acompanhou. Quando entrei na cabine, a sombra parou do lado de fora. Opa, o que é que está acontecendo? Eu perguntei. A sombra, na verdade, era o faxineiro do aeroporto, um senhor já de idade. Estou só esperando o senhor acabar aí, ele respondeu. Mas eu acabei de entrar, exclamei. Sabe o que é? É que aqui tem muito movimento. Se eu entro para limpar assim que você sai, já entra outro e depois outro. E é muito mais difícil de limpar a sujeira. Na verdade, ele usou um outro termo. Acumulado. Faz 10 anos que eu limpo banheiros, então aprendi uma coisa. Quando alguém entra, eu já entro logo em seguida para limpar rápido, porque aí fica muito mais fácil para o meu lado. E faz todo sentido. Eu aprendi com isso. Toda sujeira acumulada torna-se muito difícil de limpar depois. Então é preciso limpar sujeirinha por sujeirinha. Ou seja, com inteligência emocional, por meio do relacionamento interpessoal,
você consegue aprender com qualquer um. Consegue ter experiências positivas e enriquecedoras com qualquer tipo de pessoa. Toda sujeira acumulada torna-se muito difícil de limpar depois, então é preciso limpar sujeirinha por sujeirinha. Sensibilidade de reconhecer emoções em outras pessoas. Estar aberto para reconhecer as emoções de outras pessoas é muito difícil. Primeiro porque sem inteligência emocional é difícil reconhecer até mesmo as próprias emoções. Imagine que você está se sentindo muito incomodado hoje, mas não sabe por quê. Não sabe se é raiva de alguém, se é preocupação com alguma coisa. Então você não consegue mudar aquilo que nem sequer identifica. Se não aprender a identificar as suas emoções e as dos outros, nunca conseguirei tratar a raiz do problema. Não saberei lidar com outra pessoa se não souber o que ela está sentindo. Se não sei identificar que naquele dia ela não está bem. E essa é realmente uma deficiência muito que todos temos. A gente lida com as pessoas como a gente bem entende, e não como a pessoa precisa ser tratada naquele momento. Tratar as pessoas adequadamente evita uma série de problemas maiores. Automotivação. A automotivação é outra estratégia importante. É quando a gente perde aquela necessidade neurótica de precisar receber um tapinha nas costas para conseguir produzir. Porque tem gente que só consegue completar suas tarefas se tiver um incentivo. Se tiver alguém bajulando, falando do contrário, se sente inútil. A pessoa que tem inteligência emocional consegue se automotivar. Nada é capaz de parar essa pessoa. Ela dorme motivada e acorda motivada. Os sonhos e os objetivos dela são maiores que os problemas do dia. Autocontrole. Como citado anteriormente, o autocontrole é, na inteligência bíblica, o que conhecemos como domínio próprio. Alguém me faz mal e eu consigo controlar minha reação. Eu consigo refletir a respeito de como lidar com essa situação. Consigo extinguir esse instinto animal reativo que todo ser humano tem e ser inteligente o suficiente a fim de criar uma estratégia para sair daquela situação, mesmo debaixo de pressão, mesmo tendo recebido uma afronta, mesmo sob um desequilíbrio externo. Se estiver equilibrado internamente, você não vai perder o controle, seja qual for o problema que estiver enfrentando. Por falta de inteligência emocional, muitas pessoas passam por problemas irreversíveis. Alguns deles começaram na infância. 70% dos nossos problemas emocionais começaram na infância. Todos enfrentamos muitas rejeições na vida, pequenas ou grandes. Muitas vezes nos comparamos com outras pessoas e percebemos que não tínhamos o que elas tinham. Muitas podem ter ouvido palavras duras dos pais, coisas como: "Você é um burro" ou "Você não vai conseguir". Essas coisas marcam e, inconscientemente, criam feridas emocionais que terão consequências no futuro, na adolescência e na idade adulta. Grande parte dos nossos problemas começou na adolescência, com os graus comparativos. Quando você começa a ter noção de quem você é e de quem são as pessoas que estão ao seu lado, isso começa de alguma forma a lhe ofender, a lhe afetar. Ainda outros problemas emocionais aparecerão na idade adulta, como traições, problemas financeiros que causam desequilíbrio. Cada um tem um problema emocional a ser resolvido. Cada pessoa precisa se equilibrar de alguma forma. E se não nos treinarmos a fim de desenvolver inteligência emocional, esses problemas vão persistir e continuar a interferir em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece porque a inteligência emocional, ou a falta dela, afeta todas as outras inteligências, influencia todos os aspectos da vida. Quantas pessoas perderam a família porque não tinham inteligência para lidar com os filhos, com a esposa ou com o esposo?
Quantos não perderam oportunidade de emprego? Quantos não perderam muito dinheiro porque não conseguiam lidar consigo mesmos? Porque sequer se conheciam? Porque ficavam se perguntando, depois de uma tragédia emocional, por que eu fiz isso? Por que eu me expus dessa maneira? Ou por que eu reagi assim? Todos nós sabemos o que é isso. Acontece com todo mundo. Como posso sair dessa escravidão emocional? Só tem uma forma: treinando-se emocionalmente. Nas minhas redes sociais, sempre posto vídeos com conselhos e digo que, se o problema que você tem é de natureza emocional, leia livros de inteligência emocional. Direcione sua atenção para aquilo que está enfrentando hoje. Assista a vídeos, palestras, conferências. Ande com pessoas que entendam do assunto com o qual você tem dificuldades. Se o problema é financeiro, comece a canalizar suas leituras para a área de educação financeira. Procure palestras, vídeos e amizades de pessoas que lidam bem com o dinheiro, porque essa é a única forma de você evoluir, de crescer. O mesmo vale para as emoções. Quero ser melhor emocionalmente, não quero ser escravo das minhas emoções. Só tem um jeito. Ande com pessoas equilibradas emocionalmente para que você consiga aprender na convivência. Leia, estude o assunto. Do contrário, você nunca vai se desenvolver. Você sabia que atividades físicas como caminhada e corrida são excelentes para as emoções? Segundo estudos, o estímulo físico provoca limpeza mental. Você pensa melhor quando é ativo fisicamente. Você pode fazer um compromisso consigo mesmo de aumentar ou melhorar seu nível de atividades físicas